Vamos lá, gente. Malaquias capítulo 1, versículo 10. Diga, pastor vai falar sobre adoração a Deus. Malaquias capítulo 1. Irmãos, eu vou ler antes, versículo 6, tá bom? Nós somos crentes, a gente gosta de ler a Bíblia. Se você não é crente, obrigado por você estar aqui, tá bom? Eu suponho que os demais, fora os não crentes, o restante é crente. Eu tenho essa conclusão assim muito lógica, muito inteligente. Então você que não crê, nós cremos na Bíblia, então vamos lê-la. Então, versículo 6 diz assim: o filho honra o pai e o servo honra ao seu senhor. Se eu sou o vosso pai, onde está a minha honra? E se eu sou o vosso senhor, onde é que está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Aí Deus responde, vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? Está dando para acompanhar o raciocínio da leitura? O Senhor está dizendo, voltando para os que estavam desapercebidos, o Senhor está dizendo assim, o filho honra o pai e o servo honra ao seu senhor. Aí Deus diz assim, se eu sou o vosso pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o vosso senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Talvez você diga assim, eu não sou sacerdote. Isso aqui está falando com os pastores. Só que não. Porque quando Jesus Cristo veio, todos os homens foram feitos sacerdotes. Não existia mais aquela figura central que representa você diante de Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu vou para o pastor e para a pastora porque a oração deles é mais forte. Isso é um engano. Amém? Isso é um engano. A fé correta é, a oração do pastor é forte? É, a sua também é. Porque a ideia de Deus nunca foi que a gente carregasse bengala dos outros. A ideia de Deus é que sejam filhos fortes, saudáveis e sarados. Vós todos sois irmãos. Vós tendes um pai, vós tendes um Senhor. Os demais são vossos irmãos. Estamos juntos? Então, Jesus considerou que você é filho e que, portanto, você tem acesso direto ao trono de Deus, você tem acesso direto a Deus, não há razão porque Deus não receberia e não ouviria a sua oração e a sua prece. Se você reconhece que tem ajustes que precisam ser feitos, então faça os ajustes que precisam ser feitos. Eu estava com um senhor essa semana, e ele estava falando sobre defeitos da igreja, sobre problemas da igreja, enfim. E eu estava dizendo para ele que ele precisava tomar uma postura de pastor da sua família. Porque se a igreja tem problema, beleza, a igreja vai ter problema. Mas nada justifica o fato de você não ser pastor da sua família. Amém? Todos os pastores da terra podem falhar, pode errar, todas as igrejas da terra podem ser insuportável, ruim de participar, pode, mas nada justifica o fato de você não ser pastor da sua família. Se nenhum pastor da terra presta, então você tem que prestar. Sim ou não? Quem foi que disse Aleluia! Tamo junto, Vaza. Glória a Deus. Tem uma pregadora junto comigo ali. Vocês compreendem isso, irmãos? Porque é muito fácil criticar. É muito fácil apontar dedo. O difícil é você ser a solução. Como disse a nossa bendita irmã Nília aqui. Você ora a Deus, pedindo determinadas coisas ou muitas coisas. Mas a pergunta é, até que ponto você está comprometido para ser a resposta de Deus à sua própria oração? Você compreende isso? Até que ponto você está comprometido em ser a resposta de Deus para a sua oração? Eu quero que Deus conserte minha família. Até que ponto você está disposto
a ser a resposta de Deus para consertar a sua família? Eu detesto os políticos, é tudo ladrão. Até que ponto você está disposto a se tornar um político e ser um excelente político para o Brasil? Os professores são horríveis. Até que ponto você está comprometido a ser um professor de excelência que vai ensinar qualidade para os meninos? Tudo que você criticar, a pergunta é, até que ponto você está disposto a ser resposta de Deus para aquilo que você critica? Porque criticar, todo idiota critica, irmãos. Qualquer idiota critica. Agora a pergunta é, até que ponto eu estou comprometido em ser a resposta para aquilo que eu estou criticando? Estamos juntos? A igreja vai ter problemas, ok, tudo bem. Pastores vão ter problema, ok, tudo bem. Nada justifica o fato de você não ser homem de Deus na sua casa. Ou ser homem de Deus para os seus filhos. Todos os pastores da terra falharam, só não pode falhar eu. Dentro da minha casa, pastor dos meus filhos. Porque eu sou responsável pela minha família. Sim ou não? Eu sou responsável de preparar uma arca que vai salvar a minha família. Quanto a isso aí, ninguém escapa. Ok? Então, quando Jesus veio, nós nos tornamos sacerdotes de Deus. O Senhor levantou para si um reino de sacerdotes. Pessoas que teriam acesso direto a Deus. Poderia falar com Deus em favor das pessoas. O sacerdote faz isso. Ele vai diante de Deus e representa as pessoas diante de Deus. Ele é, por natureza, um intercessor. Ele leva as pessoas a Deus e ele traz Deus às pessoas. À medida que você leva as pessoas diante de Deus, apresentando suas causas e seus problemas, você também está atraindo Deus para dentro daquelas famílias. Estamos juntos, queridos? Inclusive, falando disso aqui, amados, se tem uma dica que eu poderia dizer aos irmãos, aprenda a botar a sua língua dentro da boca e trancar ela aí. Por quê? Porque as Escrituras dizem claramente, eu estou fugindo aqui um pouquinho da palavra, ok? Porque acontece assim, irmãos, não há uma palavra que a gente libere, que a gente profira, que ela não tenha um juízo sobre ela. Estamos juntos aqui? Está olhando para mim? Não há uma palavra que você libere que não haja um juízo sobre ela. Toda palavra, vida e morte, está no poder da língua. Quantos de nós já ouvimos essa palavra? A pergunta é, quantos de nós cremos nessa palavra? Que vida e morte está no poder da língua. Então, se é de você abrir a boca para criticar alguém, é melhor você ficar calado. É melhor botar a sua língua dentro da boca e deixar ela no cantinho dela. Porque o que a Bíblia diz é assim, você quer experimentar dias bons? Refreie sua língua. Oi? Quer ter dias bons na sua vida? Quero. A Bíblia fala, então controle a língua. O que significa dizer que se você não controlar a sua língua, pode ter certeza, vai vir tempestade. A língua, a palavra, diz a Bíblia, é como que fosse uma pedra lançada, ela nunca mais volta atrás. A gente pede desculpa, a gente pede perdão, a gente se ajoelha. Ei, queridão, mas já foi lançada. A palavra é flecha lançada. Então ela pode ter vida e morte em si mesma. E eu vou ter que escolher. Jesus fala aqui, por toda palavra frívola que os homens proferiram, hão de dar conta dela. Vocês concordam comigo que a palavra é um negócio sério? Sim ou não? Então veja, se por acaso existe um hábito em você de tacar o pau nas pessoas, eu já falei sobre isso outro culto atrás, os irmãos riram bastante quando eu falei da história do rabo do macaco, né? Não vamos repetir. Mas a história é exatamente essa, que a gente olhe para a gente mesmo. A gente olhe para a gente mesmo. Amém? Se a sua língua é fácil de atingir pessoas, de falar mal de pessoas, porque deixa eu te contar uma coisa, as pessoas só falam mal de pessoas que estão fazendo alguma coisa. Geralmente as pedras são lançadas onde existe fruto, árvore que tem fruto. Irmãos, preste atenção se você não é essa pessoa, querido. Se você não é aquela desgraça que está lançando pedra numa árvore que está produzindo fruto. Pelo amor de Deus. Eu deveria ser aquele que agoa uma árvore que está produzindo fruto.
Eu deveria ser aquele que aduba. Eu deveria ser aquele que facilita a vida de uma pessoa que está sendo frutífera na vida. Mas normalmente não é assim. Normalmente, quando uma pessoa começa a se destacar, começa a produzir fruto, começa a ser extraordinário, a gente começa a falar, usar uma língua felina para ferir, para desanimar, para desmotivar aquelas pessoas que estão produzindo fruto. Eu te pergunto, se a gente faz isso, a gente está sendo parceiro de Deus ou do cão? Porque quanto a Deus, ele disse, vocês são para mim, árvore plantada junto a ribeiro de água, para que vocês produzam frutos na estação própria, para que a sua folha não seque, para que você seja próspero em tudo quanto fizer. Amados, isso é de Deus. Agora, quando fala do diabo, ele fala de quê? De uma árvore amarga, de uma árvore ressentida, de uma árvore isolada, de uma árvore no deserto, de uma árvore que só tem murmúrios, reclamações e queixumes. Isso é uma árvore que identifica com alguém que está debaixo de uma influência maligna, mas quem está debaixo de influência divina, prospera. E abençoa aquele que prospera. Então, eu estou só fazendo aqui uma observação, que eu acho importante, para que os meus irmãos sejam sarados na alma. Existem pessoas, amados, que podem ter terapia que tiver, mas não vai funcionar porque tem que controlar a maldita língua. Porque a sua própria alma está inflamada pela própria língua. A língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas, está escrito em Tiago. Ela pode incendiar uma floresta inteira com uma centelha só. Essa bicha é poderosa demais, irmãos. Então o que a gente precisa fazer? Nossa língua submissa a Deus. Não saia de vossa boca, diz a palavra, nenhuma palavra, aliás, só saia da vossa boca palavra que seja boa para produzir graça àqueles que a ouvem. Não saia da vossa boca palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que destroem, palavras que machucam, palavras que ferem, até porque você não é senhor da pessoa que você está falando. Deus começa aqui dizendo, eu sou o vosso Senhor, eu sou o vosso Pai, não é você que é Senhor e Pai. E às vezes nós estamos criticando uma pessoa que Deus mandou que ela fizesse determinada coisa. Estamos criticando dizendo, eu faria melhor. Faria, mas você não está fazendo, então fica quieta. Por que você está criticando de quem está fazendo? Quem está fazendo a gente aplaude. Quem está fazendo a gente ajuda, pega junto, a gente não taca pau. Estamos juntos? Então isso aqui que eu estou dizendo para você, amados, é uma questão que eu tenho observado, que eu tenho visto, e eu sei porque sei, que isso mata qualquer pessoa. É veneno. É veneno. A Bíblia diz, vós sois serpentes e áspides. Na vossa boca tem veneno. Beleza, na boca tem veneno. Quem é que se envenena primeiro? Quem tem veneno na boca. Vai ferir outras pessoas? Vai, mas não vai ferir sem antes ferir você mesmo. Então é melhor que a gente tenha o que na boca? Coisas boas. Não saia da vossa boca palavras que sejam torpes, mas saia da vossa boca palavras que seja boa, que renda graças, que gere graça, que produza graça na vida daqueles que ouvem. Então preste atenção, se o que você está falando para o seu filho está produzindo graça para ele, ou se ele está se sentindo um cocô do carrapato. Você teve uma conversa com ele, quando terminou a conversa, qual é a impressão que ele saiu? Uma porqueira que não tem futuro, não tem sucesso, não tem sentido, a minha vida não faz sentido. Qual é o resultado? Você conversa com seu filho, o que é que acontece com a alma dele? Daí você vai perceber o que é que tem na sua boca. Você conversa com seu marido, como é que ele sai? Doido para ir embora? Ou dizendo, meu Deus, achei na loteria, minha mulher é uma loteria. Como é que ele sai? Ele sai cheio de graça, dizendo, Deus me abençoou muito. Eu fui muito agraciado, meu Deus. Quando aquela mulher fala, minha alma se anima. Tem ânimo por dentro. São palavras que produzem graça. Meu Deus, mudou tudo, irmãos. Presta atenção. Não é sobre isso que eu ia falar, é sobre adoração. Essas coisas são legais. Estamos juntos? Faz coraçãozinho aí, Marisa. Glória a Deus. Que haja graça nos ouvidos de quem ouve. Que o seu marido seja levantado com as palavras que você fala, que não haja veneno na sua voz. Do mesmo jeito a esposa.
Como é que a sua esposa sai depois de 3 dedos de prosa com você? Se achando uma porqueira? Ou se achando uma mulher valorizada, com vontade de viver, com vontade de realizar? Conforme ela sai, é conforme aquilo que você tem dentro de você. Então, se de repente eu percebo, irmãos, que em mim não há coisas boas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar de quem tem coisas boas. E quem é que tem coisas boas? Deus, irmãos. Deus tem coisas boas. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, tanto mais eu pareço com Ele. Agora nós voltamos de novo à mensagem, porque essa é a razão da adoração. É ficar parecido com Deus. Então, nesse texto, o Senhor está dizendo, se lembre, eu sou vosso Senhor, eu sou vosso Deus. E se eu sou vosso Deus, e se eu sou vosso Senhor, então cadê a minha honra? Isso é adoração. Porque Deus quer a honra dos seus adoradores. Estamos juntos? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Dá certo. Ele disse, vocês sacerdotes, no versículo 6, estão desprezando o meu nome. E vocês se perguntam, como é que nós estamos desprezando o nome do Senhor? Versículo 7, ele diz, vocês oferecem sobre o meu altar pão profano. E dizeis, em que havemos profanado o Senhor? Ele disse, nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. É isso eu li, certo? Vocês desprezam o meu nome, versículo 6, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o seu nome? Aí o Senhor responde, vocês estão oferecendo sobre o altar um pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? E Deus responde, nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Vamos imaginar a mesa do Senhor como o quê? O culto. Isso aqui é como se fosse uma grande mesa. E nós trazemos coisas para oferecer ao Senhor, ok? Nós trazemos coisas para oferecer ao Senhor. E o Senhor disse, vocês estão desprezando o meu nome. E as pessoas perguntam, como é que nós estamos desprezando o seu nome? Ele disse assim, vocês estão julgando que a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eu posso fazer de qualquer jeito, tanto faz. Quando fazem isso, vocês estão desprezando o meu nome. Eu vou citar um exemplo bem prático para vocês, que nós já temos falado a respeito disso. Nós chegamos atrasados. Quando chegamos atrasados, estamos mandando um recado para Deus dizendo, ó, estou te honrando. Sim ou não? O nosso atraso está dizendo para Deus, é nós, estamos juntos, eu honro o teu nome, eu glorifico o teu nome. Senhor, eu levo tão a sério as coisas que são tuas. É assim? Não. Quando nós chegamos atrasados, eu estou falando de uma coisa simples, ok? Estou falando de uma coisa simples. Quando nós chegamos atrasados, nós estamos mandando um recado dizendo, isso tanto faz. A mesa do Senhor é desprezível. Tanto faz eu chegar 10 minutos atrasado, tanto faz eu chegar meia hora, não importa. Porque afinal de contas não tem nada a ver, eu vou só lá dar a minha presença. O Senhor disse, ok, você está desprezando o meu nome. Agindo dessa forma, julgando que a mesa do Senhor é desprezível, eu posso fazer de qualquer jeito que tanto faz. Antigamente, irmãos, a gente entrava na igreja e se porventura a Bíblia estivesse sendo lido, as pessoas não entravam. Elas ficavam lá fora, esperando que as Escrituras fossem lidas, para depois eles entrarem, discretamente tomar os seus lugares e começarem a cultuar o Senhor. Na frente do altar tinha uma frase que dizia assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu era criança, eu não entendia isso. Como assim guardar meu pé? Eu vou pegar aqui, vou botar no bolso, na sacola, como é que funciona guardar o pé? É uma figura de linguagem que significa honre o Senhor, entenda o lugar que você está pisando. Respeite esse ambiente. Estamos juntos? Então, eu penso que, à medida que o tempo foi passando, se perdeu essa consciência de quem Deus é e do que nós estamos fazendo aqui. Sim ou não, gente? E o Senhor, você acha que Deus aceita a adoração de qualquer jeito? É óbvio que Ele não aceita. Alguma coisa, irmão? É claro que Deus não aceita de qualquer jeito. Tudo bem assim? Quando ofereceis um sacrifício de um animal cego,
isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao governador. Será que ele terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus está dizendo? Com esse tipo de acabou? Com esse tipo de reverência que nós temos do Senhor, com esse tipo de honra, com esse tipo de temor que nós temos do Senhor, Deus está perguntando: você acha que vocês serão aceitos? Pergunta, irmãos, quantos de vocês estão preocupados com a ideia de ser aceito por Deus? A coisa começa por aí. Você pensa em ser aceito por Deus? Isso te incomoda? Então você imagine como é que está. Se não me incomoda ser aceito por Deus, então significa que a nossa relação não tem interesse. Porque imagina que você vai namorar uma pessoa e você vai todo relaxado, sujo de graxa, as unhas pretas, cabelo espichado, sandália com cabresto enfiado um prego de baixo, para se encontrar com aquela pessoa. Pergunto, você está honrando ela? Não está honrando. Aí Deus pergunta, por acaso essa menina vai aceitar você? Certamente que não. Mas como é que a gente faz quando a gente vai ter um encontro importante? A gente não se prepara? Não tem um preparo na mente, um preparo no coração, um preparo na roupa, um preparo no perfume, um preparo naquilo que eu vou falar. Não existe todo um sentimento, toda uma emoção envolvida porque eu quero ser aceito por aquela pessoa, sim ou não? Se eu quero ser aceito, então eu faço por onde ser aceito. O que Deus está dizendo é, você está fazendo isso? Quando você vem se encontrar comigo, quando você vem para a minha mesa, quando você vem comer comigo, é assim que você se porta? Vamos imaginar então que domingo é o culto que todo crente tem que estar na igreja. Todo crente tem que estar. Irmãos, tem que ter um dia que o rebanho do Senhor se reúne. Sim ou não? Tem que ter um dia, irmãos. Naquele dia é sagrado. Todo o rebanho tem que estar junto. Então, com que atitude de coração a gente vem para se encontrar com Deus? E Deus está perguntando, por acaso eu te aceitaria do tipo de honra, partindo do ponto de honra que você tem com relação a mim? Por acaso eu te aceitaria? Isso te incomoda? Isso é o diálogo do texto. É isso que o texto está colocando. No versículo 10, o Senhor diz assim: deixa eu citar um exemplo para você aqui. Imagine que hoje é domingo. Como foi que você gastou a sua tarde, ou por exemplo, o seu dia? Passou o dia jogando videogame? Passou o dia assistindo filmes? Passou o dia jogando bila? Como foi o seu dia? Como foi o preparo do seu dia para aqui derramar a sua adoração perante o Senhor? Estou só raciocinando, estou só puxando conversa com vocês, ok? Para a gente raciocinar sobre isso. O que eu estou dizendo é que a nossa atitude vai dizer o que tipo de adoração nós vamos estar trazendo a Deus quando a gente se congrega, quando a gente se reúne. Tudo bem? No versículo 10 o Senhor diz assim: tomara houvesse entre vós um que fechasse as portas, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta, a oferta da vossa mão. Irmãos, imagine a situação que você chegasse na igreja e a igreja estivesse fechada. Como é que você se comportaria? A gente já teve vários diálogos da seguinte forma, aqui conversando com a nossa liderança, a gente já chegou a cogitar a ideia de fazer o seguinte: 18 horas a gente fecha as portas. É sério. Nós já conversamos com os nossos líderes na seguinte proposta: 18 horas a porta está fechada. Diácono está lá fora.
Quem não chegou antes das 18, não terá culto essa semana. Haverá uma chance semana que vem. Se chegar no horário, entra. Se não, volta. Você imagine o que é que Deus estava dizendo aqui. Eu queria que vocês fechassem em definitivo a porta. Percebe isso? No tempo que isso aqui foi escrito, Deus estava dizendo, eu queria que tivesse um cabra macho entre vocês, que não permitisse que a minha porta fosse aberta de qualquer jeito. Se a gente faz uma coisa dessa hoje em dia, muitas pessoas iam ficar condoídas e dizendo, como assim? E fulano? E ciclano? E por que eu? E por que aquilo? E nunca iria raciocinar e dizer, cara, eu estou pecando contra Deus. Eu estou sendo relaxado contra Deus. Eu estou levando para Deus um culto que nem eu mesmo queria se eu fosse Deus. E eu estou achando que Deus está de boa. Uma ova que está. Vocês estão comigo? O que aconteceria se eu fechasse essa porta? 6 da tarde. Porque 6 da tarde, o culto pontualmente está começando. 5 da tarde, já tem gente chegando aqui para arrumar um ambiente para receber você. 1 hora de antecedência. Ligando o som, ligando ar-condicionado. A irmã Selma veio de manhãzinha, eu acredito. Não sei cadê ela. Ela sempre vem de manhãzinha, prepara tudo, limpa tudo, deixa tudo perfeito e perfumado para receber você, de manhã. 5 da tarde, chega o Ministério de Louvor, chega o Ministério de Diaconato, para receber você. Que hora você chega? 18h30. Desculpe os que chegam antes. Pergunta, você está honrando fazendo assim? Não. Pastor, a pregação hoje é sobre chegar atrasado? Não. Eu estou citando um exemplo. Estamos juntos? Estou citando um exemplo de honra. Deus estava dizendo, eu preferia que fechasse. Não abra. Para que não se acenda o fogo do meu altar de qualquer jeito. É forte isso, irmão, sim ou não? Isso deveria arrepiar a nossa coluna. A exigência de Deus com relação àqueles que pretendem adorá-lo. Porque Deus não aceita de qualquer forma. Deus não aceita qualquer tipo de serviço. O Senhor diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É melhor que nem faça. Do que fazer e fazer relaxadamente. Vocês já ficaram tristes? Já estão doidos para ir embora? Não? Glória a Deus. Então deixa eu ver aqui. Versículo 11. Então o Senhor disse, com esse tipo de oferta eu não vou receber vocês. Tudo bem? No versículo 11, ele diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo para nós aqui é o seguinte, queridão, independente de você me adorar ou não, independente do tipo de honra que você tem ou não, fique certo de uma coisa, em toda a terra estão sendo levantados altares, em todos os lugares da terra, em todos os rincões da terra, Deus está levantando adoradores. A pergunta é, você faz parte desse grupo? Você está inserido nessa equipe? Porque o Senhor disse, amados, isso é fato, isso é certo, vai acontecer assim. Ainda que você ou que alguém despreze o nome do Senhor, a obra do Senhor não vai deixar de ser feita por causa de um coração que rejeitou a Deus. Ele vai fazer a sua obra. Então ele disse, desde o nascente do sol, ou seja, desde o raiar do dia até o pôr do sol, é grande o meu nome entre as nações. Em todo lugar estão oferecendo fumaça. Essa expressão fumaça, ela é uma simbologia de adoração. A adoração, ela gera como se fosse uma fumaça diante de Deus. O Quero Te Ver é um dia especial, é um tempo especial em que a gente vai gerar muita fumaça diante do Senhor. Porque nós vamos abrir mão de todas as nossas atividades e só haverá uma atividade, e é ao Senhor. O Senhor no centro de todas as coisas. Então ele disse, é grande o meu nome. Ele diz, mas vós profanais o meu nome, dizendo, a mesa do Senhor é profana. E o produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis também, eis que canseira.
e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, o coxo, o doente, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Observe isso aqui. Mais uma vez o Senhor está reclamando e dizendo, vocês estão desprezando a mesa que o Senhor está colocando. E vocês estão dizendo, que canseira. Pergunta, quantos de nós não já dissemos isso? Que canseira. Servir a Deus é uma canseira. Que saco ir para a igreja. Quantos não já passou isso no seu coração? E se não passou no coração, e se você não disse, o coração frio com relação às coisas de Deus está dizendo isso, está pregando isso. Que canseira, que saco fazer parte disso. E Deus disse, vocês acham que serão aceitos desse modo? É o que Ele está colocando. Mas seja maldito, assim, além disso, vocês estão trazendo o coxo, o dilacerado, o roubado, o doente, assim trazeis a oferta, e Deus está perguntando, por acaso eu aceitaria isso da vossa mão? Seja maldito o enganador, que tendo o animal macho no seu rebanho, volta e sacrifica ao Senhor, aquele que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. O que é que a gente aprende, irmãos, a partir disso aqui? É que se a gente vai oferecer alguma coisa a Deus, a gente precisa oferecer algo que nos custe. Estamos juntos? Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. Vou citar um exemplo para você. Qual é a parte da sua vida que você dá para Deus? É aquela parte que resta. É aquela parte que sobra. Exemplo, que hora você vai buscar o Senhor? Vou buscar 12 horas da noite. Eu vou orar, vou fazer alguma coisa assim para Deus, 12 da noite. Ou seja, quando você não presta mais para nada. Quando está só o caco. O Senhor está dizendo, é assim que você quer a honra da minha parte? Porque o Senhor disse, eu honrarei aos que me honram. O que você oferece ao Senhor te custa alguma coisa? Ou você só dá o que te sobra, o que pode? Se der, eu faço. Se der, eu oro. Se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu busco o Senhor. Se der, eu vou querer um pouquinho mais de unção. Se der, eu vou escolher o céu. Se der, o Senhor disse, não traga para mim algo que não lhe custe, porque não vai funcionar assim. Geralmente, amados, algo que nos custa tem o preço do nosso coração. Nós damos tempos para tudo, menos para aquilo que realmente importa. E Deus está perguntando, vocês querem ser aceitos assim? Amém? Então a exortação hoje, amados, é que a gente reflita como é que a gente está vivendo com Deus, como é que a gente está se relacionando com a nossa fé, com o nosso tipo de fé, porque Deus não aceita de qualquer forma. Se você faz serviço para o Senhor, se você trabalha, você é do louvor, você é diaconato, você é líder de célula, você é dos casais, você está envolvido em algum projeto da igreja, os céus abertos, com que tipo de dedicação você faz? Meia boca? O Senhor diz, não traga para mim algo que não lhe custe, porque não me interessa não. Isso não me honra. E o Senhor disse, maldito é aquele que tendo cordeiro gordo no seu rebanho, pega a desgraça para oferecer a mim. Pega aquele mais mago velho, mais feio, aquele que foi até roubado. O cara roubou, passou ali com a caçamba, tinha um bode dando sopa, e disse, vem cá meu filho. Amarrou ele ali, bota pronto, esse aqui eu vou oferecer ao Senhor. Vou lá pegar do meu rebanho, pegar o roubado mesmo. O cara ladrão, o cara roubou, e o roubado deu para o Senhor, que é para não lhe custar nada. Eu vou dar uma oferta na igreja hoje. Qual a oferta que eu vou dar? Aquela que o bebinho deixou cair do bolso. Pronto. Estava lá, cheio das cachaças, perdeu R$2. Peguei o R$2, pronto. Esse aqui eu vou dar para o Senhor. O Senhor disse, cara, não faça isso não. Não traga o roubado para mim, não. Traga aquilo que te custa. Traga aquilo que o teu coração está envolvido. Que você tem a sua energia dentro daquilo. O seu trabalho dentro daquilo. Ok? Então, amados, a verdadeira adoração, já vou encerrar. Cadê Levi? Pode ir para lá.
A verdadeira adoração, ela honra a grandeza de Deus. Estamos juntos? A verdadeira adoração, ela honra a grandeza de Deus, a dignidade de Deus. Eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custa. É importante a gente saber, amados, que, embora a adoração tenha uma expressão visível, como por exemplo o culto que a gente oferece, a verdadeira adoração mesmo acontece dentro do coração. A expressão visível é isso aqui que nós estamos fazendo. A gente levanta as mãos, a gente canta, a gente celebra, a gente faz culto. Isso é culto, isso é adoração. Isso é uma manifestação visível da adoração. Mas na verdade a adoração começa dentro do coração. E do coração é que eu manifesto esse culto ao Senhor. Estamos juntos? Você sabia que o Senhor, Ele passeia no meio da igreja, irmãos? A gente tinha antigamente uma música que cantava assim: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, não sei como é mais. Então ele disse que o Senhor, Ele é aquele que passeia no meio da igreja. Mas no livro de Apocalipse está escrito: eu sou aquele que anda no meio dos castiçais. Amém? E ele disse que os castiçais é a igreja. Ele anda no meio da igreja. Então que tipo de recepção nós estamos dando para o Senhor? Estamos dando para o Senhor quando nós nos reunimos para adorar. Nós adoramos a Deus todos os dias da nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo, lavando prato, no nosso trabalho, nós estamos adorando a Deus. Mas há um dia específico que a gente se congrega, irmãos. E a gente sabe que existe uma unção do Espírito individual que cada crente carrega consigo. Mas existe uma unção que se manifesta quando todos estão juntos. É diferente, queridos. Você louvar a Deus em casa, no seu trabalho, onde você está, é uma coisa. É bom, é bênção. Mas quando você louva junto, quando a sua voz se junta à voz de outros, quando você se conecta aos seus irmãos, quando você se torna um com eles, porque tem isso, né? Se tornar um com eles. Às vezes a gente se acha melhor do que o outro. Eu sou mais gostoso, eu sou mais bonito, meu sapato é mais novo. A gente se acha mais gostoso, mais a cocada preta ali. Mas quando a gente vem adorar o Senhor, essas besteiras tudo cai. E quando você começa a perceber, o seu coração está conectado ao outro que antes você desprezava. E agora você já não enxerga mais ele do mesmo jeito. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não conheço mais o outro na carne. Eu conheço o que ele é em Deus. Amados, isso é uma percepção maravilhosa. É quando você tem uma percepção de quem aquela pessoa é em Deus, a grandeza que ela é em Deus. Às vezes eu vou conversar com determinadas pessoas e eu começo a perceber no meu espírito quem é aquela pessoa. E eu digo: você é assim, você é desse jeito, você é dessa forma. E ela diz: eu? Porque uma coisa é o que você vê no espelho, a outra coisa é o que Deus vê, o que Ele colocou dentro de você. Todo homem é uma semente, mulher é uma semente, dentro dela há uma semente, e dentro dessa semente há uma floresta. Amém? Então há uma semeadura plantada dentro de você, e essa semeadura é uma grande floresta. O que precisa acontecer? Trazer essa floresta para fora. Amém, queridos? Então, quando a gente vê assim, a gente está considerando quem aquela pessoa é em Deus. Não conheço mais ninguém segundo a carne, mas conforme ele é em Deus. Olha só, como é que a gente vai saber se a gente está adorando direito? Porque nós falamos sobre a adoração errada, não foi? O Senhor disse: desse jeito eu não aceito, dessa forma eu não quero, de qualquer jeito não vai. Maldito aquele que oferece alguma coisa a mim de qualquer jeito. Eu gosto quando o coração está envolvido. Tem uma parte que Jesus falou assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Já viu isso, né? Marcos. Evangelho de Marcos. Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é que Jesus realmente quer? São lábios que balbuciam palavras? Não. Ele quer um coração que se importa.
Esse povo me honra com lábios, mas eu busco o coração deles e eu não encontro. Você sabe o que é legal na adoração? É que na adoração Deus localiza o teu coração. Olha que legal. Na adoração Deus localiza você. Você já viu aquela parte lá do Éden? Deus fez o Éden, colocou o homem dentro. E todas as tardes, o Adão ouvia passos no jardim. Eu acho isso fantástico. Ele ouvia passos no jardim. E não era o passo de Eva, era Deus, na viração do dia. E ele ouvia Deus perguntando, Adão, falando com Adão. E uma vez, Deus não disse Adão, mas Deus perguntou, Adão, onde você está? Deus perguntou para Adão, cadê você? Por que, amados? Porque a adoração não era que Deus não soubesse onde Adão estava. Claro que Deus sabia. Qual foi a resposta de Adão? Ele disse, bem, quando eu escutei a tua voz, quando eu ouvi os teus passos, eu me escondi. Então, provavelmente Adão estava de trás de uma árvore. Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia que ele estava de trás de uma árvore. Mas quando Deus pergunta a Adão onde você está, na verdade ele está perguntando, eu não te enxergo no meu coração. O que aconteceu? Que eu olho no meu coração e não te vejo mais. Você consegue compreender isso, amados? Amados, nós como pastores sentimos isso na pele literalmente. Literalmente. A gente percebe no coração quando a gente não encontra mais alguns membros da igreja. Mas os membros da igreja estão vindo para o culto, estão. Mas quantas pessoas eu não já falei para elas e disse, eu não estou te encontrando. Mas eu estou aqui, pastor. Tá, fisicamente. Mas eu não estou vendo o teu coração. Eu sinto, irmão, tem dentro, eu sei. Então eu consigo entender o que era que Deus estava falando. Deus estava dizendo, Adão, cadê tu? Cadê tu? E Adão disse, estou de trás de uma árvore. E Deus disse, não é disso que eu estou falando. É que eu te procuro dentro de mim e não te vejo. Então a adoração faz o que com a gente? Ele nos localiza. Ele localiza o nosso coração. O Senhor falou, eu não quero adoração de lábios. Eu quero adoração de coração. Eu quero ver o seu coração. A gente estava conversando com o Rony. E ele estava falando sobre, na célula, né? Ele estava falando sobre a experiência dele com a Bela Flor. Ele chega do trabalho e a Bela Flor está brincando, que a Bela Flor hoje está impossível. Ela quer subir a escada, é uma loucura. Quer subir a escada, quer atacar dentro das tomadas, é uma loucura. Ela quer pegar a cachorra, ela mexe lá no painel, ela quer quebrar as coisas. É impressionante, ela não se aquieta. Então o Ronen chega do trabalho e ela está brincando. Mas quando o Ronen chega, ela larga tudo o que está fazendo e corre para buscar o papai que chegou. Se eu não estou enganado, Deus havia ministrado ao coração do Ronen dizendo, preste atenção à atitude dela quando você chega. Pode estar fazendo o que tiver, ela larga e corre ao seu encontro. A adoração localiza o seu coração. Quantas vezes nós não somos como essas crianças? Estamos distraídos nos nossos negócios, estamos distraídos nas nossas coisas e Deus chega e nós nem tchum para Ele. O Pai chegou e nós nem tchum para Ele. O nosso Senhor chegou e a gente nem tchum para Ele. E o que Ele está dizendo é, se eu sou vosso Pai, cadê minha honra de Pai? Então o Senhor estava ministrando para o Rony dizendo, preste atenção na atitude da Bela Flor. Porque essa deve ser a nossa atitude. Estamos juntos? Então, como é que a gente sabe se a nossa adoração está funcionando? Primeira coisa, é só checar se está havendo crescimento espiritual. Cheque, observe, perceba. A presença de Deus está aumentando na sua vida. O gozo do Espírito está aumentando na sua vida. Os céus estão sendo transferidos para dentro de você.
Porque lá em Coríntios, 2 Coríntios 3,18, está escrito assim: porque todos nós, com o rosto desvendados, somos transformados na própria imagem do Espírito, à medida que nós mesmos o contemplamos. Amém? Vamos ler essa parte que eu não estou dizendo direito, não. 2 Coríntios 3,18. Glória a Deus. Olha só isso aqui. Versículo 17. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, como é que a gente sabe que a nossa adoração está funcionando? Que Deus está recebendo a nossa adoração? Cheque, observe, perceba se está havendo crescimento espiritual, se está havendo transformação. Porque o que o Senhor está dizendo é que aquele que adora, ele é transformado na própria imagem daquele a quem ele adora. Então, se nós adoramos a Deus, nós gradativamente vamos nos tornando parecidos com Ele. Perceba, irmãos, Deus precisa da nossa adoração? Não precisa. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não é como uma mulher carente, que ela pinta 2 fios de cabelo e fica extremamente depressiva porque o marido não percebeu. Você não viu? O quê? Observe. O que foi? 2 fios de cabelo. Mas não foi percebido, então ela ficou muito triste. Ficou muito frustrada porque eu não sou mais importante. Perceba, Deus não tem carência emocional. Não é porque eu não adoro a Deus que Ele vai ficar, meu Deus, Ele vai botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, falando consigo próprio, estou ferrado. A minha igreja não está nem aí para mim. E não, amados, Deus é perfeito. Ele não tem falta de nada. Ele é pleno. Ele é um Espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, existência e fim. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a causa que deu origem a todas as coisas. Ele não precisa da nossa adoração para se sentir confortável como Deus. Quem precisa de adoração? Eu preciso. Porque à medida que eu contemplo a Ele, que eu adoro a Ele, que eu separo tempo para ministrar adoração a Ele, eu sou transformado na própria imagem dEle. Os desafios que eu tenho que vencer dentro de mim vão se tornando mais fáceis. Eu preciso, não é Ele que precisa. Então, para eu saber se a minha adoração está funcionando, está dando certo, eu preciso perceber, está tendo mudança. Na última vez que eu ministrei aqui, eu estava falando para os pais, acerca dos pais cuidarem dos seus filhos e serem discipuladores dos seus filhos, porque foi para isso que vocês foram criados. Qual é a ideia? É que o pai tenha o hábito, todos os dias, de gastar um tempo com seu filho, antes de dormir, ou ao amanhecer. E enquanto isso acontece, você compartilha com ele uma palavra de Deus. Aquela criança ou aquele garoto, ele vai dormir o sono do justo. A falta de fé, a falta de segurança, o pavor, o medo, a ansiedade, a angústia, vai sendo substituído por uma fé, por uma segurança, por uma certeza, por um otimismo, por uma perspectiva de futuro, porque enquanto ele dormiu, havia uma palavra que o guardava e o protegia. Isso era o que a gente estava sugerindo que os pais fizessem com seus filhos. Meus filhos, Deus é grande. Ele criou os céus e a terra.
Hoje eu estava conversando com uma criancinha que mal sabe falar. Eu estava tentando contar uma história da Bíblia para ela, Sansão. Muito interessante, mas a mente dela é muito fértil. O que você planta, ela absorve com toda certeza. Ela absorve com uma convicção tremenda. Fé é gerada no coração dela. Ela dizia que tinha medo. Mas aí eu estava dizendo, Sansão, Deus deu a Sansão uma força descomunal. Olha aqui, uma criança, força descomunal. Você vê como eu sou habilidoso. Deus deu uma força. Mas ela entendeu logo em seguida. Porque no dia em que Sansão estava andando pela floresta, um leão se levantou e atacou Sansão. Mas Sansão, cheio do Espírito, cheio de Deus, agarrou a boca daquele leão de um lado e de outro e rasgou. E ela ficava assim. E entrando na história do Sansão. E o leão morreu. Quando foi dias depois, Sansão voltou na floresta. E o que é que tinha no leão? Mel. Porque o leão que eu venço vai gerar mel. Ele era um desafio. Irmão, estou mudando de novo a conversa. Mas peraí, ó. O leão, que antes era desafiador, mas que foi enfrentado com uma força que vem de Deus e não sua, agora deixou de ser um desafio e se tornou mel no seu ventre. Agora imagina os seus filhos com medo e você dizendo, quando o Espírito Santo se move em você, é essa força descomunal, essa força que não vem de você, vem dele. Por que é que nós precisamos adorar? É nós que precisamos, não é Deus que precisa da adoração. Porque à medida que eu adoro, eu fico parecido com aquele que eu adoro. Estamos juntos, queridos? Então existe uma força, um poder que é roubado de nós, porque não adoramos. Porque Deus não ministra a nós. Por quê? Porque nós não nos expomos. Deixa eu te dizer, se você não for para o sol, você não tem vitamina D. Você tem que ir para o sol. Não vou ficar dentro de casa não, queridão. Você tem que ir para o sol. Você tem que ficar exposto ao sol, para que as suas células absorvam a energia que vem do sol. E aquela energia que vem do sol vai ser útil para metabolizar várias coisas no seu organismo. Sem elas não tem metabolização. Do mesmo jeito, quando eu me exponho a Deus em adoração, tem como os seus raios tocarem minha alma, tem como os seus raios tocarem meu espírito, tem como a revitalização de Deus invadir-me por dentro e curar coisas que precisam ser curadas. Eu preciso ser adorador. Estamos juntos? Não é Deus que precisa, Deus não tem carência emocional, eu que preciso. Então, assim como os pais precisavam separar um tempo para ficar com seus filhos e ministrar a palavra para eles, assim nós precisamos também. Porque para nós cuidarmos de alguém, primeiro temos que cuidar de quem? De nós. Cuida de ti mesmo, é o conselho das Escrituras. Alimenta-te a ti mesmo. Eu quero que meu filho seja sarado, seja você primeiro. Eu quero que meu filho seja uma bênção, seja você primeiro. Eu quero que os meus filhos desfrutem da unção e do poder do Espírito, seja você primeiro. Eu quero que os meus filhos aprendam a fluir nos rios de Deus, seja você primeiro. Porque eles vão amar o que você ama, vão gostar do que você gosta. Então, se eu tinha que ministrar Deus para os meus filhos, a mensagem de hoje é: agora se expõe a você, a Deus, e deixa Ele ministrar você, porque Ele é seu Pai. Para que você tenha como ministrar para os seus filhos. Estamos juntos? Como é que eu vou saber se a minha adoração está bem, está legal, está sendo aceita? Veja se há transformação. Porque tem que haver transformação. É natural haver transformação. À medida que eu adoro a Deus, eu sou transformado na própria imagem dEle. Então eu preciso separar um tempo, irmãos. 1 hora por dia é o que a gente aconselha. Estamos juntos? 1 hora por dia. Ah, eu não consigo separar 1 hora por dia para ficar com Deus em oração. Então separa 30 minutos. Eu não consigo 30, fica 15. Não consigo 15, então pronto, acabou. Não consegue nada não.
Mas o fato, irmãos, que quem é doente procura médico, sim ou não? Não é o médico que corre atrás de você, não. Está doendo? Tá. Vai para o médico. Dá a injeção lá. Então, se eu preciso de Deus, quem tem que correr? É eu, irmãos. Ah, eu não tenho tempo, então se exploda. Fique aí com a sua pereba. Mas Deus quer curar nossas perebas. O desejo dele, irmãos, está lá escrito em Salmo 103. O Davi diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor. É um salmo de adoração. Ele começa: bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Irmãos, ele está falando de células. Ele diz: é tudo que há em mim, é tudo, é tudo. Eu quero que todo o meu ser glorifique a Deus. Minha boca glorifique a Deus, meus braços glorifiquem a Deus, minhas pernas glorifiquem a Deus, minhas energias glorifiquem a Deus, minha alma glorifique a Deus, os meus bens glorifiquem a Deus, minha família glorifique a Deus, até o meu cachorro diz aleluia. É crente, até o cachorro é crente. Ele disse: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele torna a dizer de novo: bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Comece a se lembrar dos benefícios do Senhor. Isso anima a sua alma, isso levanta você. Por isso que Israel, o tempo todo era lembrado, dizendo assim: olha Israel, lembra-te, o Senhor te tirou com mão forte do Egito. Lembra Israel, lembra Israel, o Senhor era contigo. O Senhor dos exércitos te tirou do Egito com mão poderosa. Lembra Israel, Ele te fez atravessar o mar vermelho. Lembra Israel, não havia enfermo entre vós. Lembra Israel, Ele era o teu provedor. Lembra Israel, havia coluna de fogo de noite. Lembra disso, Israel. Ele mandava manares. Lembra disso, Israel. Ele disse: lembra-te dos benefícios do Senhor. Não se esqueça de nenhum deles. Amados, isso é adoração. Adoração é dizer ao Senhor o que Ele já fez por nós. Porque quem precisa lembrar é eu. Não é que ele tem problema de amnésia. Mas a minha mente precisa estar alimentada com os benefícios do Senhor. Aí depois o salmista começa a dizer: é Ele que te perdoa de todos os teus pecados. Oh, coisa boa. Davi disse: eu vou começar por aqui. Eu vou começar dos benefícios do Senhor por aqui. Ele que perdoa todos os teus pecados. Depois ele começa a dizer: é Ele que te coroa de bondade e de misericórdia. Oh, coisa boa. Ele perdoa os meus pecados. Agora Ele coloca uma coroa sobre mim. E é uma coroa de bondade e de misericórdia. Aí ele diz: bendiz o Senhor, porque é Ele que salva a tua alma da cova, a tua vida da cova. Ele salva, Ele livra a minha alma da cova. Aí depois ele diz: bendiz o Senhor, porque Ele te supre de todo bem. Escuta, amados, diga comigo: é todo bem. Não é só um bem, é todo bem. Porque a gente não precisa só de dinheiro, a gente não precisa só de feijão, a gente não precisa só de carro e casa. A gente precisa de muitas coisas. E o Senhor diz: todas as suas necessidades estão sendo supridas. E Davi diz: por causa disso eu vou bendizer o Senhor. Agora veja, qual é a intenção contrária que acontece disso? Reclamar, murmurar, criticar. Davi diz: não vou fazer isso não. Não vou azedar minha alma com essas coisas. Eu vou bendizer a Ele. Você me enche de todos os bens. Não há falta, não há escassez. Minha alma está suprida. Eu estou perfeito. Porque, amados, Deus está transferindo Deus para dentro de mim. Percebe isso? Eu estou tornando-me parecido com Ele à medida que eu adoro. Então, se Deus é pleno em si mesmo, eu estou me tornando pleno em mim mesmo. As arestas, os buracos, as facetas que tinha estão sendo preenchidas pelo próprio Deus. Porque eu sou uma parede esburacada. Mas quando o Senhor entra, amado, se torna perfeito como Ele é perfeito. E esses processos acontecem por meio da adoração. Pastor, eu estou em casa, não tem Levi para tocar, não tem Jéssica para cantar, a nossa Nívia. Não tem. Bota aquelas caixinhas de R$1,99. Aquela que faz I love you. Como é que ela fala? Tem umas que falam inglês, né? Hein? Como é? Pois é. A gente liga a caixa, ela fala inglês. O que é que essa doida está dizendo? Não sei, é nela. Bota lá o CD,
Ou bota lá o pendrive que vai dar certo. Eu vou fazer o quê? Começar a ministrar dentro do Senhor. Não tem a caixinha. Tem voz. Não tem desculpa, irmãos. Então eu vou começar a ministrar perante o Senhor. E eu vou dizer o Salmo 23, eu te bendigo. Eu não quero que nada em mim esqueça do Senhor, dos benefícios do Senhor. Você me supre de todo bem. Agora a última que o salmista fala, eu acho espetacular. Ele fala, eu vou renovar você, como eu faço com uma águia. Irmãos, eu quero tanto essa promessa. Porque o Senhor está dizendo que quando você ficar velho, você vai estar tão jovem. Percebe, irmãos? Amados, essa é a promessa, amados, da redenção. Davi disse, eu vou te louvar por isso. A velhice é um dos meios que o diabo atormenta pessoas. Porque na velhice ele pensa, não tem mais para onde ir. Na velhice você faliu. Na velhice você está ferrado. Segundo a promessa desse Salmo 113, diz negativo, irmão. Na minha velhice, o Senhor vai me restaurar, como Ele restaura a águia. Aleluia! 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 Você dorme com esses pensamentos, amado. O Senhor vai me renovar como uma águia. Então eu sou velho, fiquei. Aconteceu com Abraão, irmãos, aconteceu com Sara. Abraão é o exemplo dos que creem. Sara já era uma mulher de quase 100 anos de idade e o rei ficou doido por ela. Você pensa um negócio desse, a mulher é delícia. Com 100 anos de idade, irmãos. O rei que podia escolher qualquer mulher, ele disse, quero ela. O que aconteceu com Sara? Ela experimentou essa promessa, ela foi renovada na sua velhice. O Senhor restaurará a mim como faz com a águia. A águia fica velha, você sabe disso. E o que a águia faz? Ela sobe rumo ao sol. Amados, tudo é uma simbologia de Deus. Jesus é o sol da justiça. A águia, quando está velha, suas unhas já não pegam mais a presa, porque ela já faz a curva assim. Ela não consegue mais se alimentar. Ela não consegue mais pegar nada. O bico dela já fez a curva, ela não consegue mais bicar nada. E ela então vai morrer de fome. Mas diz a história que ela sobe muito alto. As montanhas bem altas. Irmãos, existe tempo que a gente precisa gastar em adoração. Tempo, amados. Coisas que estão nos matando e nos destruindo, porque nós não subimos aos lugares altos. Sofrimentos que não deveriam fazer parte da nossa história, da nossa alma, porque nós estamos com voos rasantes, voos baixos. Quando Deus diz, você é águia, você deve voar alto, querido, rumo ao sol da justiça, busque o pico mais alto e não saia rápido de lá. Porque o processo que a águia passa não é um processo, 15 segundos, não, queridão. É um processo de renovação, de restauração e leva tempo. Diante do sol da justiça, nos lugares altos. Então diz que ela sobe e começa a bicar contra a rocha. Bica contra a rocha, uma outra figura. A rocha é uma figura de Cristo. O bico tocando em Cristo, até que aquele bico velho, ele cai, ele desmorona, e no lugar do bico velho, vem um bico novo. Mas ainda há o desafio das garras. Ela vai ter que arrancar uma por uma de suas garras. Depois que arrancar suas garras, ela agora tem a penugem dela, as penas, porque as penas também estão velhas. Mas depois que ela passa por todo esse processo, e não diga para mim que é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo doloroso, é um processo que desafia, é um processo onde você vai ser criticado, onde você vai ser zombado, onde você vai ser esticado, onde você vai posto em locais que não são confortáveis. Mas, queridos, é um tempo de restauração, é um tempo de refrigério. E nesse tempo de crise, para onde que eu vou? Para as asas da adoração, para os lugares altos, para diante daquele que restaura, que cura, que sara.
Eu saro as tuas feridas, todas elas, disse o Senhor no Salmo 103. Eu saro todas as tuas feridas. Eu redimo a tua alma da cova, da sepultura. Depois que a águia passa todo esse processo, conta a história que ela voa mais alto que ela pode. Porque agora ela está com bico novo, está com garras novas e as suas penas já cresceram. Irmãos, esses processos falam de nós, seres humanos. Então ela voa mais alto que ela pode, mais para perto do sol. Quando ela chega ao limite, diz então que ela voa voo profundo agora para o oceano. E ela vai profundo no oceano. Mas depois que ela sai do oceano, eis uma nova águia. Porque o Senhor disse: eu restauro você. Como acontece com a águia? Sou eu que restauro você. Sou eu que faço você novo, de novo. Deus é o único que pode fazer todas as coisas novas de novo. É o único que pode. Então o desafio dessa noite, amados, o convite nesta noite aqui para que a gente se aprofunde na adoração, na intimidade com Deus. Para que essas coisas sejam saradas, curadas e a gente experimente o novo de Deus. Desejo do meu coração que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. E que o seu nível de adoração constante seja 1 hora ou mais. Não sei, cada um tem uma necessidade diferente. Mas, cara, entra. Existe um rio de Deus disponível. Existe um tempo de alimento de Deus. Deus está derramando pão, mesa posta. E a reclamação de Deus em Malaquias era: não julgue que o meu pão é desprezível. Coma, se alimente. Fica forte. Não enoje o alimento que Deus manda para você. Mas entre profundo, queridos. Então desejo profundamente que vocês sejam ricamente abençoados. E a gente começa a desfrutar. Eu não terminei a mensagem, né? Misericórdia. Primeira coisa. Por favor, deixa eu terminar aqui. Cheque se transformações estão acontecendo. Porque a transformação significa: está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Continua. Persevera. Vai em frente. Não desiste. Uma outra característica de que a nossa adoração está dando certo é a presença de Deus manifesta. Eu gosto muito dessa. Primeiro é se há transformação em mim. Segundo, se a presença de Deus é perceptível no ambiente. Quando adoradores se reúnem, é impossível a presença de Deus não ser percebida. É impossível, amados. Vocês estamos juntos aqui? É impossível. Se você é um adorador na sua casa, na sua intimidade, e vários adoradores se congregaram, a presença de Deus é algo palpável. Você entra no ambiente, as suas entranhas, meu Deus, é isso aqui. Há um desejo, cara, eu quero ser mais crente. Meu irmão, eu quero ser mais crente. Desejo, borbulha dentro de você. O que é aquilo? É a manifestação dizendo: escuta, está funcionando. Eu estou vindo. Deus está sendo atraído, percebe? Porque à medida que nós contemplamos Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele, mas nós atraímos aquele a quem adoramos. Nós não só nos tornamos parecidos, nós atraímos. Deus habita no meio dos louvores, já viu isso? Deus habita no meio dos louvores. A fumaça da sua glória. Lembra quando inauguraram o templo? Quando inauguraram o templo, diz que a glória de Deus veio sobre aquele lugar. E a nuvem encheu cada lugar. De modo que os instrumentistas não conseguiam tocar. Irmãos, eu almejo por esse dia. Almejo por esse dia. Quando esse menino vai fazer um solo aí, e a mão dele não consegue. Tão carregado da glória, tão cheio da glória, que eles não conseguem. O garoto vai tocar bateria ali, e ele não, ou ele fica muito doido para tocar uma bateria que ele nunca tocou antes, ou então as forças dele se desmontam.
Porque a adoração atraiu o adorado, aquele a quem honramos, aquele a quem dignificamos e glorificamos. Nós não só nos tornamos parecidos com ele, como ele disse, cara, não tem como eu não vim para esse lugar. Não tem como eu não ser atraído por esses corações que me amam e que me buscam. A adoração é natural para aqueles que querem ver a face de Deus. Guarda isso no teu coração. Diga isso comigo, a adoração é natural para aqueles que desejam ver a face de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que Deus abençoe vocês.